47, ó, tem cara, entendeu? É, tem cara, né? Olha aí. Uma barra de coeficiente de dilatação linear tanto, e comprimento tanto, e temperatura inicial tanto, está presa a uma parede. O outro lado da barra está apoiado sobre um cilindro de raio tanto. Quando você aquece a barra, ela vai se dilatando, se dilatando, se dilatando, e o cilindro acaba rolando 30 graus. Mas só 30 graus, professor. Supondo que o cilindro rola sem escorregar, qual é a temperatura final que ele vai atingir? Pronto, a questãozinha de dilatação, né? Moi, vocês que são bons aí da geometria, né? Sabem o seguinte, né? Quando esse cilindro gira 30 graus, ó, é porque, né? Sem escorregar, é porque o tamanho da barra aumentou quanto? Aumentou exatamente esse comprimento bem aqui assim, ó. Porque não vai girando, né? Sem escorregar, né? Ah, tá. Então se a barra crescer 1 metro, o cilindro tem que rolar 1 metro. Ah, tá. O cilindro tem que rolar 1 metro. Então como é que eu faço para saber, professor, o tamanho desse bichinho aqui, que eu não sei? Ora, pode fazer uma regra de 3. Se fosse 360 graus, totalizaria uma distância de quanto aqui? 2πr. Ah, se 360 graus totaliza 2πr, imagine aí, professor, 30 graus, faça como John Lennon, imagine, isso. Vai ser o ΔL, ó. Ah, é o tanto que a barra cresceu. É, porque o tanto que a barra cresceu é exatamente o tanto que o cilindro vai rolar, ó. Moral da história, faz essa conta aqui, ó. 30 dividido por 360 é 1/12. Ah, então vai ser 1/12 de 2πr. É, vai ser 1/12 de 2πr. Isso aqui é o que, menino? O ΔL. Ah, tá. Isso. Posso até fazer essa conta já, né? Porque ele deu aí o raio, né? Deu o raio e não me disse nada. Ela deu o raio. Ela deu. Tá, então, Renato, quando você substituir naquela expressão da dilatação, vai ficar aqui ΔL é igual a L0 a alfa vezes a variação da temperatura. Então substitui aqui, professor. Pronto. Aqui vai ficar πr sobre 6, né? Vou botar aqui, ó. πr sobre 6 é igual ao L0, que é 2 metros. O alfa, 5π vezes 10 a menos 4 Celsius a menos 1. E aí eu quero achar a variação de temperatura, tá bom? Então vem aqui, ó. O π cancela com o π, né? Esse R, Moi, é 0,3 metro. 0,3 metro. Tá botando metro porque o outro também estava em metro ali, né, professor? É, o outro ali também estava em metro, ó. E o π já cancelou, né? Tu já sabe que eu cancelei o π do lado com o π do outro, ó. E aí você facilmente vai encontrar, Moi, que a variação de temperatura vai ser de 50 graus Celsius. Ei, mas ele não quer saber a variação de temperatura não, viu, professor? Ele quer saber a temperatura final, ó. Ah, pois espera aí. A inicial era 25. Se a temperatura inicial era 25, mas ela aumentou 50, ó. Ah, bom. Claro que no final ela vai valer o quê, Renato? 75, ó. Ah, é safada, né? Essa é safadinha, né? 47, B de bola. 48, ó. Uma longa ponte foi construída e instalada com blocos de concreto de 5 metros de comprimento, a 20 graus Celsius, em uma região na qual a temperatura varia ao longo do ano de 10 graus a 40. Ou seja, a maior temperatura que atinge lá é 40. O concreto desses blocos tem coeficiente de dilatação tanto. Nessas condições, qual distância você deve deixar entre esses blocos para que quando ele dilate,
né, nos dias mais quentes, a separação entre eles seja de 1 centímetro. Ah, tá. A separação entre eles, quando aquecer, tem que ser de 1 centímetro, né, professor? Isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui essa conta. Quanto é que é o ΔL deles, hein? Quanto é que é, professor? Boa pergunta. Pronto, quanto é que é o ΔL deles? Cara, o ΔL deles é o seguinte, ó. O comprimento inicial, ele disse que são blocos de 5 metros de comprimento. O alfa é 10 elevado a menos 5. Professor, não dá pra ver, não. Eu pensava que era 10 elevado a quinta. Tu já pensou com essa dilatação 10 elevado a quinta? Ia ser massa, né? Tu faz só uma cosquinha nele. Tu é doido, né? 5 metros vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura. Tu viu que 5 metros era a temperatura dele a quantos graus? A 20. E ele vai aquecer de 20 graus até quantos? Até 40. Quanto é a variação de temperatura, Renato? 40 menos 20, ó. Ah, 40 menos 20. 20, ó. Ah, tá. Então, cara, o ΔL, ó, ele dá 10 a menos 3 metros. Ah, é. 10 a menos 3 metros, Moi, é 0,1 centímetro. É como se fosse 0,1 vezes 10 a menos 2 metros, é 0,1 centímetro. Resultado. O resultado, cara, é que é o seguinte. Ele não quer que nos dias quentes, né, a distância entre eles seja de 1 centímetro. Então pronto. No dia frio, tu deve fazer o seguinte, ó. Professor, diz aí o que eu faço? No dia frio, tu deve colocar a distância entre eles, ó, como sendo de quanto, hein? Cara, bota a distância entre eles como sendo de 1 centímetro mais esse 0,1. Antes dele dilatar, Antes dele dilatar, tu vai deixar essa distância aqui, ó, como valendo 1,1 centímetro. Por quê? Porque quando ele dilatar, ele vai crescer quanto? Ah, entendi! Quando ele dilatar, ele vai crescer aqui, ó, um pouquinho para lá, vamos supor. Aí esse aqui também vai crescer, né, um pouquinho para lá. Mas não interessa, né? Que eu tô olhando só ali, né? Vamos simplificando, vamos supor que ele cresce só do lado direito, né? E aí, cada um vai crescer 0,1 centímetro. Aí vai dar certo, ó. Porque se ele crescer 0,1 centímetro, né? Mesmo que ele cresça isso, né, professor? Nos dias quentes, a distância entre eles ainda vai ser de 1 centímetro, aí vai dar tudo certo. Então a minha sugestão é essa. O que é que o senhor sugere? Coloque nos dias frios a distância entre eles de 1,1. Que aí quando eu aquecer, ela ainda vai diminuir, mas vai chegar a 1 centímetro. Né? Então teria que marcar o quê, professor? Letra B, né? Coloca 1,1 nela, né? Naturalmente que eles dilatam, né, dos dois lados. Mas para facilitar, tu fixa um lado e coloca a dilatação só do outro, que fica mais fácil de pensar, né? Então na 48 ficou a letra B de bola. Na questão 49, o cara está perguntando como é o diagrama de forças que agem nesse rapaz aí, né? Olha, nesse bonequinho, né, professor? Vamos pensar. O cara empurra a parede. Sim, considerando que não há atrito entre o indivíduo e a parede, ou seja, só tem atrito no chão, né? Então, se não tem atrito na parede, da parede só vai ter normal, né? O menino empurra a parede, isso. Essa força aqui é tipo a normalzinha, né? Olha, o menino empurra a parede empurra o menino. Ação e reação, isso. Claro que no centro de gravidade dele, no centro de massa dele, vai ter o peso. Vai. E aí, o menino vai aplicar uma normal no chão
Ah, tá. O chão vai devolver o anormal nele. Ação e reação. Para onde vai ser a força de atrito no chão ali com o menino? Para o menino ficar em equilíbrio, ó, ele está sendo empurrado aqui, ó, para a esquerda. Para ele não escorregar, ele tem que receber do chão um fat para onde? Ele tem que receber do chão um fat para a direita. Então a reação no fat vai ser para cá, mas eu não estou interessado no chão, né? Eu estou interessado só no menino. Qual é o diagrama aí, mas que representa esse menino aí? Letra C. Perfeitamente, Moé. É a letra C, né? Já pensou, professor, se eu perdesse a questão dessa? Ah, eu pulava de cima de uma caixa de sapato, né? E eu, né? Eu me jogava de um pé de melancia, né? E eu também, né? A questão 50. Essa é a famosa questão de lâmina bimetálica. E essa é bem fácil, né, Moisés? Camarada colocou uma lâmina bimetálica, ou seja, são dois metais. E aí o que vai acontecer, professor, é o quê? O ferro é o de baixo, ó. Ah, tá. E o cobre é o de cima. Isso. Pela figura, quem é que, pelos dados da questão, quem é que tem maior coeficiente de dilatação? O bronze ou o ferro? Eita, professor, o de cima tem o maior alfa. E o de baixo, então, tem o menor, né? Isso. E o de baixo tem o menor. Quando você aquecer os dois juntos, quem é que vai crescer mais? Quem vai crescer mais é quem tiver, ó, o maior alfa. Quem tem o maior alfa é o que cresce mais quando você esquenta, ou quando você bota na geladeira é quem diminui mais também. Quem tem maior alfa ganha tanto na ida como na volta. Quem tem o maior alfa ganha tanto no crescimento como na contração. Então, no caso aí, professor, se o branquinho, que é o de cima, vai crescer mais, quando esse bloco, quando essa lâmina entortar, o que fica com maior comprimento é o que fica por dentro da curva ou é o que fica por fora da curva? O maior fica sempre por dentro ou por fora da curva? O maior sempre fica por fora, de modo que essa lâmina vai encurvar para cima ou para baixo? Essa lâmina tem que curvar para baixo, ó. Só curvando para baixo, professor, é que o branquinho vai ficar maior do que o outro, ó, do que o que está pintadinho, ó. Ah, quem tem o maior alfa vai crescer mais, por isso ele tem que correr por fora, né, ó. Por isso que essa lâmina vai encurvar, é desse jeito. Essa não tem muita dificuldade. Essa é a letra D, né?